A sexta-feira foi um dos grandes dias para a geopolítica. Muitos avanços em relação à crise no Irã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou em entrevista exclusiva a Reuters que os Estados Unidos trabalharão em conjunto com o Irã para recuperar o estoque de urânio enriquecido do país persa e transportá-lo de volta ao território americano. Trump descreveu o processo como uma operação realizada a um ritmo tranquilo e agradável, utilizando máquinas pesadas para escavar o que ele chama de poeira nuclear, os resíduos deixados pelos bombardeios americanos e israelenses de junho do ano passado contra as instalações nucleares iranianas. Segundo Trump, a recuperação ocorrerá muito em breve e representa um dos pilares para o encerramento do conflito que opõe Washington e Teherã desde o ano anterior. Isso significa que o Irã autorizou os Estados Unidos a coletarem seu material mais radioativo e valioso da região. A declaração de Donald Trump gerou imediata controvérsia. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Bagheri, negou categoricamente qualquer acordo para a transferência do material. Em declaração à televisão estatal iraniana, Bagheri afirmou que o urânio enriquecido do Irã não será transferido para lugar nenhum e que transferir urânio para os Estados Unidos nunca foi uma opção. Ele comparou o material à terra sagrada do Irã, reforçando a posição de Teherã de que o estoque permanece sob controle iraniano e serve exclusivamente para fins civis, como combustível para usinas de energia. Essa negativa veio poucas horas após Trump afirmar em entrevistas a veículos como CBS News e News Nation que o Irã havia concordado com tudo, incluindo a suspensão indefinida do enriquecimento e a remoção conjunta do material. O contexto dessa disputa remonta aos ataques aéreos coordenados pelos Estados Unidos e por Israel em junho do ano passado, que destruíram partes significativas das instalações nucleares iranianas em Natanz, Fordo e, sobretudo, Isfahan. Na ocasião, os bombardeios com aviões B-2 Spirit danificaram túneis subterrâneos, onde o Irã armazenava seu estoque de urânio enriquecido até 60% de pureza, um nível próximo ao grau armamentista de 90% e considerado um dos pontos mais espinhosos nas negociações nucleares. De acordo com relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica citados por fontes ocidentais, o Irã possuía cerca de 440 quilos, aproximadamente 970 libras desse material muito enriquecido antes dos ataques. Grande parte dele permanece enterrada sob escombros em túneis profundos no complexo de Isfahan, com quantidades menores possivelmente localizadas em Natanz. Desde então, o conflito evoluiu para uma fase de cessar-fogo frágil, bloqueio naval americano no Estreito de Hormuz e intensas negociações indiretas, muitas delas mediadas ou realizadas em território paquistanês. Trump deve manter o bloqueio naval até a assinatura de um acordo final, mas anunciou que o Irã reabriu o estreito para a navegação, sinalizando possível cooperação. No entanto, na manhã deste sábado, a emissora AP confirmou que o Irã reverteu sua decisão de reabrir o Estreito de Hormuz, alertando que continuaria bloqueando o trânsito enquanto o bloqueio americano aos portos iranianos permanecesse em vigor. Apesar disso, as conversas giram em torno de uma suspensão temporária do programa de enriquecimento iraniano. Os Estados Unidos propõem um período de 20 anos, enquanto Teherã parece ter oferecido de 5 a 10 anos, com possibilidade de diluição gradual do estoque e manutenção da supervisão internacional ou transferência para a Rússia. Trump negou de forma veementemente relatos de um acordo financeiro de 20 bilhões de dólares em troca do urânio, insistindo que nenhum dinheiro trocará de mãos. Trump argumenta que a recuperação desta poeira nuclear é essencial para desmantelar qualquer capacidade residual de Teherã e que a cooperação iraniana demonstra o sucesso da pressão militar exercida desde 2025. Washington vê o material como uma ameaça direta à segurança regional e global,
especialmente diante do histórico de enriquecimento iraniano que violou limites do antigo acordo nuclear de 2015, o JCPOA, do qual os Estados Unidos se retiraram. A remoção do estoque para os Estados Unidos seria, segundo Trump, uma garantia irreversível de não proliferação. O Irã, por sua vez, defende que seu programa nuclear é pacífico e amparado pelo Tratado de Não Proliferação Nuclear, que reconhece o direito ao enriquecimento para fins civis. Teherã rejeita qualquer transferência do material para o exterior, argumentando que isso equivaleria a uma rendição humilhante e que o urânio enriquecido representa soberania tecnológica. Uma questão prática e técnica central nos debates é como os inspetores ou equipes americanas poderiam, de fato, retirar todo esse material de urânio enriquecido a 60% de pureza dentro do território iraniano. Trump descreveu um cenário colaborativo. Equipes conjuntas, americana e iranianas, acessariam os sítios bombardeados com máquina pesada para escavar os túneis subterrâneos de Isfahan, por exemplo, onde o material está enterrado sob camadas de escombros e concretos. No entanto, há muitos desafios logísticos. O material está em profundidades significativas, com acessos estreitos criados pelos próprios ataques. Qualquer operação exigiria coordenação precisa para evitar vazamentos radioativos ou até mesmo acidentes. Embora Trump não mencione explicitamente inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica, o contexto das negociações sugere que verificação internacional poderia ser incorporada para dar credibilidade ao processo, embora as negociações apontem para atividades bilaterais. Opções militares alternativas, como incursões e forças especiais, foram discutidas internamente em Washington, mas consideradas de alto risco e agora substituídas pela via negociada. Analistas de veículos como The New York Times e The Wall Street Journal observam que a recuperação não se limita à extração física. Ela envolveria potencialmente diluição prévia do urânio para reduzir seu nível de enriquecimento, monitoramento por satélites americanos já em operação sobre as áreas extraídas e cláusulas de verificação contínua para impedir que o Irã oculte porções do estoque. O processo poderia levar semanas ou meses, dependendo, é claro, da profundidade dos túneis e da cooperação iraniana, e seria fundamental para construir confiança mútua. Caso as negociações avancem, uma segunda rodada de conversas presenciais, possivelmente nos próximos dias, poderia definir prazos e protocolos para possível extração. É sempre uma honra em trazer análise e conteúdos exclusivos para vocês. Por isso eu peço seu apoio. Doe qualquer valor para a chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.